A gente tem aí um governo processando o Bolsonaro, senhores. Olha que loucura, porque o Bolsonaro falou que mulher petista é feia. Agora a gente é obrigado a achar a petista bonita. É só o Lula mesmo para poder falar que a Gleice é uma delas. Eu clamo a nação brasileira. Enquanto isso, o ministro Barroso faz exigências, no camarote da Sapucaí. Amigos, fiquem aí até o final, é bem rapidinho. Recebemos algumas mensagens sem lógica, principalmente nos shorts, pois é um canal novo e não tivemos tantas visualizações assim nos vídeos longos, e algumas decidimos apagar, mas só porque continham palavras que ninguém merece ler ou ouvir, fiquei até surpreso com a natureza de algumas. Iria deixar se não fossem as palavras inapropriadas, mas agora coloquei filtro para o bloqueio destas palavras. E vamos esclarecer uns pontos. A liberdade de expressão, que fique bem claro, é um direito fundamental para nós aqui e acredito para todos. Pessoal, este canal é de direita, nem de centro, nem de extremo. E a dicotomia que há quando é com a direita é inacreditável. Somente nos 2 anos de governo Bolsonaro foram 123 decisões contrárias a ele. Aí eu te pergunto, quantas decisões o STF já tomou nesse tempo de mandato do Lula contra ele? Nem contra ele, mas pedido de esclarecimento. Já que eles gostam de pedir 48 horas para explicar fulano de tal, 3 horas para explicar tal coisa, por que até agora o STF não pediu ao governo Lula para poder esclarecer em 48 horas as queimadas da Amazônia? Ou se não, as mortes dos Yanomamis? Ou se não, da inflação que está alta? Ou seja, é inacreditável. Sonhamos com a justiça da anistia aos processados pelo 8 de janeiro, com um grito de liberdade. O STF custa aos pagadores de impostos mais de R$1 bilhão. Ele custa mais do que a realeza britânica. Enquanto isso, o ministro Barroso faz exigências, no camarote da Sapucaí. Ministro Alexandre de Moraes, ele está preocupado com meme na internet e condenando pessoas inocentes a 17 anos de cadeia, porque uma terrorista escreveu com um batom, perdeu uma estátua que depois de horas já foi limpada. Sonhamos com os valores familiares e o fortalecimento dessa instituição, pois sem ela não há nação. Você jovem, você adolescente, aí um exemplo para o seu filho de que crime nesse país compensa. Não é à toa que um ex-presidiário é presidente do país. Não é à toa que uma assaltante de banco virou presidente de banco. Ou seja, se eles podem, você também consegue. É esse recado que está passando. Só vai ter uma mudança real nesse país quando homens e mulheres deixarem de ser escravos de um Estado que é preguiçoso. Ou seja, se não houver uma mudança real na população brasileira, vai passar a minha geração, vai passar a geração da minha filha, e infelizmente esse país não vai mudar. Defendemos o livre comércio, a diminuição do Estado e o direito inalienável de todo cidadão se expressar. Porque infelizmente o nosso país foi adestrado a pensar somente no final de semana. Senhores, se vocês querem alterar esse país, comece alterando a matéria-prima política que nós temos. Isso daqui é um mero reflexo do que uma boa parcela da população é. Nós viemos para cá, a gente tem um gasto gigantesco público para poder, por exemplo, votar Dia Nacional do Axé. Não somos inimigos da inversão de gêneros. Se uma pessoa com idade suficiente opta por uma identidade sexual semelhante, oposta, intrínseca ou inerente, essa escolha é dela. Pela livre expressão, ela pode gritar aos 4 ventos quem é, foi ou será. Respeitamos isso, desde que não haja imposição, influência desonesta ou coerção para que outros sigam o mesmo caminho. Realmente, não deve ter coisa mais importante aqui no nosso país do que a gente fazer isso. Sonhamos com a verdadeira independência entre os poderes, onde um não subjugue o outro. Ministros do STF preocupando com banalidades, colocando um dedo em coisas que não são de sua competência. Nós temos um país onde, infelizmente, as pessoas podem ir para a sua escola e tomar um tiro de bala perdida. A gente não tem uma saúde decente. As pessoas enfrentam dificuldades de 8, 12 horas por dia para poder ir trabalhar, enquanto um bando, perdoe a palavra mais uma vez, de vagabundo que fica lá com mordomias, gastando a sua grana e ainda se colocando como deuses desse país, decisões passam todas por eles, e o nosso povo sofre por conta disso. Como simbolicamente a nossa maior alta corte
E eu não quero aqui colocar como se todos os servidores e juízes e pessoas que honram o direito nesse país sejam o mesmo que eles, mas porque esses caras, eles mandam um recado muito ruim para uma geração, do tipo, eu posso usurpar as minhas funções públicas, eu posso usurpar as minhas funções constitucionais, que vai dar certo. Que a balança dos poderes tenha 3 medidas com pesos e contrapesos bem definidos para que nenhuma delas pese mais que a outra. As 3 devem se nivelar e reger o país de forma justa. Eu clamo à nação brasileira para que nas próximas eleições, e não pense somente em eleições, porque a mudança do Brasil passa por cada um de nós, mas que nessas próximas eleições, esse Congresso ele tem que ser alterado. Mas aqueles que ainda têm uma certa esperança que isso aqui possa, de fato, colocar o Brasil para frente e ter um país, de fato, completamente modificado, não percam a esperança de vocês. Porque, como eu sempre digo, a esperança somos nós. A gente precisa acreditar que boas pessoas em bons locais podem alterar o rumo do nosso país. Eu não tenho dúvidas que tudo o que a esquerda deseja de você é que você desista, que você não acredite nesse país, que essa bandeira aqui de trás, ela se torne uma bandeira, assim como a nossa Constituição, invalidada, inútil, mas eu acredito que quando os bons eles se levantam, até mesmo os maus, eles começam a olhar para dentro e falam, poxa, eu acho que não vale tanto a pena ser assim. Não é possível que o Brasil ficará escravo de uma ideologia ultrapassada, de poucas pessoas que detêm o poder, e a gente vê o nosso país num futuro que nunca chega. É praticamente a forma que eu tenho para poder falar com a população brasileira, enquanto ainda há tempo, de deixar aqui algumas verdades, de que, custe o que custar, eu jamais vou abandonar o meu país tão amado, chamado Brasil. Obrigado, presidente. Se você acredita, simpatiza ou milita nesse sonho, inscreva-se no nosso canal. Vamos seguir juntos nessa luta. Nossos vídeos denunciam, revelam e informam tudo o que ameaça esses princípios, mas se ficarmos atentos e perseverarmos, um dia veremos esse sonho se tornar realidade.